noite a Boa todos. noite. Boa noite, doutor Diego. Meu bem? Está conseguindo me ouvir bem? Eu consigo. Sim. Eu apago um pouquinho do ar. Mas vai dar tudo certo. Doutor Leno, aguardando ele. Vamos deixar todos, gente, a primeira live, né? Hoje nós vamos realizar a primeira semana de live com a temática, né, diferente relacionada ao autismo, a pessoas com deficiência. Vamos aguardar aqui, só o doutor Leno. Não estou conseguindo ver. Doutor Diego, quero agradecer muito, tá, por senhor ter aceitado o nosso convite para participar dessa live. Mais uma vez aí, está com a gente, Unidos pelo Autismo, nos orientando, né? Essas questões aí tão complexas que são os direitos, né? Pois é, eu que agradeço, viu? Boa noite para você, boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. É sempre um privilégio, né, participar, seja através de lives, seja através de encontros presenciais. Para mim é sempre um prazer muito grande trabalhar essa temática com vocês, para conscientizar a população, conscientizar as pessoas, né, acerca dos direitos das pessoas com deficiência. Então, para mim é um prazer. Sempre é um prazer. Opa! E aí, beleza? Muito obrigada, Doutor Leno. Tranquilo. Tudo bem? Tudo bem? Joia? Bem, muito obrigada, viu, mais uma vez aí por aceitar o nosso convite, para participar de mais uma live e nos orientando, nos norteando, porque assim, é tanta novidade que surge, a gente fica sem saber, né, que caminho tomar, que direito que tem. A gente estava até sentindo falta, porque tem muito tempo que a gente não participa, né, de algum debate, a gente gosta. A gente gosta mais ainda. E assim, esse ano está sendo um ano muito bom, mas assim, ao mesmo tempo muita coisa acontecendo, correria, parece que a gente assim não está conseguindo acompanhar tudo, né? Evento, uma coisa, é outra, palestra, quando vê, parece que o tempo está fugindo, assim, né? Cada vez mais corrido, parece, né? A coisa está bem intenso mesmo. Principalmente depois da pandemia, eu percebi que está tudo muito rápido, tudo acontecendo muito rápido e muita coisa ao mesmo tempo, né? Realmente, está muito acelerado. Eu quero agradecer a todos aqui, né, que estão participando, os nossos amigos, Simone, Beatriz, um abraço. Vou deixar aqui, vou me apresentar, né, rapidamente, vou pedir que o doutor Diego se apresente, fale um pouco sobre a sua profissão, a sua carreira, né, o seu dia a dia aí, as questões do trabalho, do estudo, e o doutor Lennon também. Eu sou Vanessa Salles, presidente e fundadora do Unidos pelo Autismo, Núcleo de Acolhimento. Eu sou conselheira municipal aqui de Beraba do CONDEFU, né, que é o Conselho das Pessoas com Deficiência. No CONDEFU, nós representamos aí os autistas, e eu sou conselheira municipal de pessoas com deficiência. Quero apresentar agora, né, passar a palavra para o doutor Diego, falar um pouquinho agora.
não consegui te ouvir bem, Vanessa. Agora a parte final. Está travando não tá um pouco ouvindo, sua não? imagem. E o seu áudio. É. Com ela. Tá melhor? Agora melhorou. Só a imagem está um Melhorou. pouco borrada. A internet aqui, ela é bem paraca, porque aqui é chácara, né? Então, estou com uma dificuldade de acertar aqui. Já mudei já várias vezes, mas não tem muita qualidade. Hoje eu não pude estar Agora à tá noite na ótimo. cidade, então estou tendo que fazer de casa. Mas assim, tá bom. Estou segurando aqui e vou mexer no celular aqui. Então, como eu falei, sou presidente e fundadora do Unidos pelo Autismo, né? E eu represento aqui, sou conselheira em alguns conselhos de Uberaba, que é o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho do Direito das Pessoas com Deficiência, representando autistas e pessoas com deficiência. Vou passar a palavra para o doutor Diego. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando. Primeiramente, agradecer mais uma vez a confiança, a parceria de sempre, né, Vanessa? Você e a Fernanda, que sempre estão nos convidando, a Giovana também, toda a sua equipe, que é incrível, super acolhedora, e que a gente faz questão sempre de estar presente, né? A gente só não está presente quando não dá mesmo, porque inclusive desmarcamos vários compromissos sempre para estar com vocês, porque é sempre um prazer. É um tema que a gente não pode deixar de lado, a gente tem que abrir as nossas agendas sempre para discutir, sempre, porque é um trabalho social, né? A gente tem que levar isso em consideração, porque faz parte de um rol de políticas públicas que são essenciais para a sociedade. Agradecer também ao meu parceiro, meu sócio, meu amigo, meu irmão Lennon, né, que está sempre com a gente aí, é meu amigo de infância, meu sócio, meu parceiro de vida, que eu agradeço muito por estar sempre aí com a gente. Me apresentando, né, brevemente, atualmente eu estou como conselheiro da OAB de Uberaba, da 14ª subseção. Também presido o projeto Direito na Escola aqui na cidade de Uberaba, onde a gente leva direitos e deveres para os meninos e para as meninas, né, a partir do 9º ano. E então a gente tem todo esse trabalho, uma equipe incrível de mais de 14 professores, mais do que capacitados e qualificados. O Lennon é um desses professores, inclusive. E a gente faz esse trabalho muito bacana, além de estar no dia a dia advogando, né? Porque a minha área de atuação, especificamente, é a área de direito previdenciário. Então eu atuo todos os dias no meu escritório com essa parte relacionada aos direitos das pessoas que precisam de benefícios assistenciais, também benefícios por incapacidade, além de aposentadorias e tudo mais. Então a gente lida com toda essa situação, né? Então minha breve apresentação é essa. Além disso eu faço, né, estou no finalzinho, reta final do meu mestrado em Educação Tecnológica no Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então, basicamente é isso, além das especializações que eu tenho, inclusive na área de direito previdenciário. Desde já eu agradeço e, né, passo para o Dr. Lennon para ele fazer as considerações iniciais dele, né, as apresentações dele. Olha, depois dessa apresentação, seguinte, como o Diego disse, eu faço das palavras dele as minhas. Um irmão que eu tenho aí, de infância até, a gente convive todo dia. E eu também sou advogado, atuo mais na área civil e trabalhista, né? E a gente está sempre ativo aí junto com Unidos pelo Autismo. Com relação a uma perguntinha ou outra que uma pessoa ou outra faz, né? A gente sempre tenta ajudar da melhor forma. E que saudade que eu tava de fazer uma live com vocês, né? Eu acho que já é a segunda ou a terceira, se eu não me engano, né?
E a principal meta, né, pelo menos na minha opinião, assim, é a gente tentar ao máximo levar essas informações ao maior número de pessoas possíveis, né? É um trabalho de formiguinha que a gente vai fazendo para o principal objetivo, a principal meta é reduzir a questão de discriminação. Discriminação não é só por meio de palavras, por meio de injúrias, de termos, mas também por meio de gestos, né? Às vezes uma pessoa nem sabe que está discriminando ali, que está agindo de uma forma discriminatória com relação a uma pessoa com deficiência, pela forma como foi criada, não sabe, não é muito atenta aos direitos da pessoa com deficiência, e a gente precisa levar isso à comunidade. E eu acho que a Lei Brasileira de Inclusão, ela já vai fazer 10 anos em 2025, e ela é muito pouco explorada, né? Então, é uma coisa que a gente precisa espalhar, aí, continuar com esse trabalho de formiguinha. E isso que vocês vêm fazendo um trabalho excelente. Você, a Fernanda, a Giovana. Então, continuem assim, vocês estão fazendo da forma assim, super correta. Eu fico pensando assim, como era a situação há 2, 3 anos atrás, né, quando vocês estavam ali começando ali o trabalho, então, já tem muitos anos, né, mas que desde quando eu conheço o trabalho, eu acho que eu conheci, se eu não me engano, em 2020, 19, 20, por aí, e como é que está hoje, né? Nossa, eu fico extremamente orgulhoso de vocês e muito feliz que vocês estão levando essas informações para muitas pessoas. E não só de Beraba, nem de Minas, mas Brasil inteiro. Então, a gente está participando dessa live, junto com vocês, junto com o Diego também. E à disposição. Eu só tenho que agradecer, gente. Dar os parabéns aí ao doutor Diego pela trajetória que a gente vê, assim, o empenho, né? Como ele é empenhado. E tão novo, tão, como é que a gente fala assim? E já com um currículo tão forte, né? Estudando, atuando nas áreas aí, levando isso para a moçada mais jovem também, né? Que é importante hoje, até na própria juventude, ter mais a consciência social, né? E ao doutor Leno também, assim, tem que parabenizar, porque vocês são muito empenhados, muito dedicados, estão sempre com a gente aí, e assim, a gente vai devagarinho, né? Tentando crescer, tentando ser mais produtivo, mais efetivo, tá ajudando realmente as famílias no que é o acolhimento, né? Que é eu falo que é a nossa principal ideia e objetivo, enquanto agora o surgimento de ONG, é fortalecer o acolhimento. Já vinha como grupo de acolhimento há mais de 6 anos e meio, e agora que está vindo como ONG mesmo. E assim, se vocês não estivessem com a gente, não seria o time que a gente está aí, né, fortalecendo. Graças a Deus, vocês estão sempre aí nos apoiando. E assim, a casa está de portas abertas, o que a gente puder ser útil também, puder estar ajudando, tá? Estamos à disposição dos senhores. Tá ótimo. Tá dando para me ouvir bem agora? Tá? Então, assim, a gente não sabe nem por onde começa, né? Na verdade, sobre as questões das perguntas, porque, assim, nós temos vários grupos de WhatsApp, tem o de Beraba, tem o que é de outras cidades, outros estados, tem um que é voltado para o público adolescente, tem as outras redes sociais do Unidos, e tudo que a gente acompanha nas conversas diariamente, a gente percebe o quê? Uma busca incessante sobre os direitos, né? Então, assim, olha, eu acho que é muito raro passar um dia todo, ou 2 dias no máximo,
sem que um pai ou uma mãe ou alguém pergunte sobre algum direito, né? Como consegue um benefício, se acontecer determinado fato, se está certo, se não está, né? Então, assim, é muita dúvida, porque esse caminho da inclusão, que ela é uma inclusão social escolar, mas ela é inclusão social, é muito novo. Porque, assim, igual o doutor Leno falou, lá atrás, os deficientes, eles não ficavam assim, não tinha esse acesso à sociedade, né? As pessoas, se a gente for ver, por exemplo, na minha adolescência mesmo, na minha infância, a gente não convivia com crianças cadeirantes, deficiente visual, autistas. Era muito raro você ver, né, uma pessoa com deficiência na escola, principalmente ligada à deficiência ou transtorno neurológico. Então, não se via mesmo. A minha geração, eu acredito que os senhores também cresceu assim, às vezes até sem se indagar. Cadê os autistas? Cadê as pessoas com síndrome de Down ou com outros transtornos, outras deficiências? Porque a gente não via, então não tinha aquela coisa assim, onde eles estão, né? Então, assim, como agora que tem esse espaço na sociedade para irem para as escolas, para irem para as faculdades, para o mercado de trabalho. Então, para a gente, tudo é muito novo também. Até onde, assim, o que eu tenho de direitos? O que eu posso? O que está aberto para mim? Quais as possibilidades que as pessoas estão, né, abrindo para mim? Então, eu acredito, assim, que por isso que essa busca, gente, quase todo dia tem uma pergunta. Então, aí eu falei, vamos, né, falei com o pessoal da diretoria, vamos ver se a gente consegue fazer uma live com o Dr. Diego, Dr. Leno, porque os pais estão, assim, muito com sede de saber, né, as questões. E aqui na live também, gente, quem tiver dúvidas, pode estar direcionando sobre os direitos da pessoa com deficiência para o Dr. Leno, Dr. Diego, né? Então, assim, brevemente, é até uma dúvida até pessoal minha, assim, para os senhores que estão atuando na área de direito, em várias áreas, desde que começaram, existia já essa busca das pessoas com deficiência ir atrás de um advogado, procurar saber o que tem de direito, ou não? Isso é uma coisa nova, atual? Olha, Vanessa, só um minuto. Leno, pode começar. Tá. Cortou para mim. Você pode repetir, por favor, Vanessa? Ah, tá. Então, se não estiver dando para ouvir, Tá, vocês agora me eu tô falam ouvindo. aqui, porque Consegui parece ouvir. que dá uma travada mesmo. Aumentou. Então, assim, o que eu percebo, né, assim, como autista, mas também como indivíduo na sociedade, é que as pessoas com deficiência, há muito pouco tempo elas estão surgindo, né? A gente não estudava com autista nas escolas. Mesmo que a gente autista descobrisse tardiamente, a gente não via crianças com deficiência. Era muito raro você ver um deficiente, um cadeirante. Era raro você ter um colega de trabalho que tinha uma deficiência, né? Então, assim, hoje as pessoas acho que estão sedentas nessa busca, né, de saber o que eu tenho de direito, o que a lei me garante, o que a sociedade está abrindo espaço para mim. Então, assim, eu acredito que está vindo uma chuva, assim, né, de busca, e assim, na área de direito, né, com os senhores atuando, vocês percebem que isso é uma coisa nova ou isso tem surgido já há algum tempo? As pessoas com deficiência irem procurar vocês para saber dos seus direitos? O Diego vai até falar com mais propriedade essa questão. Principalmente na questão de BPC, a gente tem recebido mais procura. Até mesmo porque havia uma falta de informação antes, muito também por questão de renda, né, Diego? Às vezes a pessoa acha que não se enquadra, e também pela questão do diagnóstico dos autistas, né? Como você disse, né, Vanessa, há muito tempo atrás, as pessoas com deficiência viviam às margens da sociedade. Então, a humanidade, né, como maioria,
a maioria das pessoas, né, a gente pode dizer que as pessoas com deficiência são minorias, olhavam para o seu próprio umbigo, né? Verdade seja dita. E acabava se esquecendo, não só se esquecendo, mas pouco se importando com os direitos das pessoas com deficiência. Então, elas eram vistas como pessoas mais como incapazes do que uma pessoa que possui direitos e que tem também obrigações. Uma pessoa dotada de direitos e obrigações, uma pessoa que pode trabalhar. Né? Às vezes alguém via uma pessoa com autismo ou com qualquer outro tipo de deficiência de uma forma assim, aquela pessoa ela não pode, ela não tem capacidade de trabalhar. Pelo contrário, ou por outra, aquela pessoa não tem capacidade de estudar, de casar, de assinar um contrato. Não, peraí, né? A gente precisa ver, assim, qual que é a situação daquele indivíduo como pessoa, quais são as limitações dela. Então, esse olhar de uma forma mais personalizada, isso tem pouco tempo. Então, é uma coisa que assim, tem muito pouco tempo, né, Diego, que a gente vem vendo por aí, né? Uma coisa nova até. Sim, até mesmo sim, tem razão. A lei do Romeu, né? Ela ajudou muito nessa questão, né? Principalmente assim, se tratando de pessoas com autismo, né? Lei do Romeu Mion. Tem toda a razão, tem toda a razão. A minha trajetória no direito previdenciário, ela meio que surgiu, digamos que por acaso, tá? Para vocês entenderem. Eu fui estagiário do INSS aqui de Uberaba durante um ano. Durante um ano, na reta finalzinha de faculdade. E eu jamais imaginei que iria atuar em direito previdenciário. Só que naquele momento, quando eu fui estagiário, o INSS estava passando por um momento de greve. Então, havia muita procura, muita necessidade. Eu via muitos advogados atuando já naquela área. Então, eu comecei a notar que realmente as pessoas com deficiência estavam já precisando muito de auxílio. Né? Isso era o quê? Isso era 2017. Então, quer dizer, é bem recente. Na verdade, era 2016. Então, era bem recente ainda essa situação. Né? Nós, hoje, no escritório, nós atuamos de maneira muito forte nessa parte, mas porque a demanda também aumentou. A gente vê muitos casos de negativa, de pedidos de benefícios assistenciais, onde a gente vai analisar os documentos e fala, não é possível, como assim? Como que pode negar um benefício para uma pessoa nessa situação? Não só pela necessidade, não só pela deficiência em si, mas também pela situação de miserabilidade que a pessoa vive. Então a gente enfrenta isso no nosso dia a dia, a gente vê conhecidos, pessoas conhecidas, pessoas próximas passando por essa situação de vulnerabilidade e pessoas com deficiência. Então a gente acaba percebendo que tem aumentado sim o número de pessoas passando por isso. Tem aumentado sim. Por quê? O diagnóstico também tem evoluído. Né? A Vanessa pode até falar melhor do que a gente, por estar todo dia atuando na área, né, ajudando essas pessoas. A gente vê que o diagnóstico feito no passado é totalmente diferente do diagnóstico feito hoje. A gente percebe hoje pessoas com uma faixa etária mais avançada que se identificou ou autista, mesmo que num grau mais leve, ou até com outros transtornos, por exemplo, TDAH, já numa idade mais elevada, por conta do avanço do diagnóstico. Né? Antigamente, a pessoa, né, era muito difícil uma pessoa com TDAH ser diagnosticada com esse tipo de transtorno. Uma pessoa com transtorno, com TAB, né, transtorno do aspecto bipolar, também. Então, foi evoluindo.
E com essa evolução, hoje nós vemos uns tratamentos psiquiátricos mais avançados, a gente vê psicólogos já caminhando para determinadas áreas específicas, né? Então a gente vai vendo essa evolução e também para a área do direito não é diferente. Não é diferente. Nós vamos evoluindo cada vez mais também na área de atuação, quando a gente fala de direito previdenciário, quando a gente fala de direitos das pessoas com deficiência, né? A gente isso, a questão do diagnóstico é muito interessante na questão assim de ter mais pessoas. Às vezes essas pessoas, às vezes não, essas pessoas existiram, mas agora a gente tem que ter um diagnóstico diferenciado, né, Diego? E, por exemplo, o tanto que a coisa é recente, né? O Brasil fez um tratado, participou de um tratado nacional ali, se eu não me engano, em 2007, aderiu a esse tratado e formalizou esse tratado na forma da Lei Brasileira de Inclusão. A Lei Brasileira de Inclusão ela é de 2015 e também para fins de um paralelo, a lei da Bereniciana é de 2012, né? Então, assim, é uma coisa muito recente. A Bereniciana fez 10 anos no ano passado. E a gente tem agora a questão da CIPTEA também, que ajuda muito, né? Com a lei Romeu Mion. E tudo isso, 2015 para cá. Então, é tudo muito novo. Né? A gente pode pensar dessa forma, pelo fato de ser da novidade, né? E pela questão do diagnóstico. É verdade, sim. É muito importante o surgimento da CIPTEA. Unidos pelo Autismo e outras ONGs, outras instituições também, até antes mesmo de existir essa lei, a gente confeccionava as carteirinhas, né? A do Unidos, eu não sei se é de 2016 ou 2017, que constava o CID, os dados da criança, do adolescente, para justamente ajudar a gente mais na acessibilidade aos locais públicos, né? O atendimento também, ajudar que fosse um atendimento feito ali mais rápido, mais efetivo. Então, assim, quanto tempo, né, teve que demorar para surgir agora essa CIPTEA? E, assim, ela vai ajudar muito na questão das urgências, né, das pessoas com deficiência, com autismo. Ela vai ajudar a se contabilizar, pelo menos, um número, né, estimado de autistas, porque não se sabe. Tem até uma pesquisa que está sendo feita agora pelo IBGE, que inclui questões, né, que vai perguntar nas casas se tem alguma pessoa com deficiência, ou autismo na família e tal. Mas, assim, não são todas as famílias, porque é mais de um questionário. Então, assim, não são todas as famílias que, inclusive, vai ter autista em casa que vai responder esse questionário. Então, assim, ficou uma coisa meio falha, o IBGE, mas tem a CIPTEA também, que vai lá e ajuda, né, a contabilizar, de certa forma, esse número de autistas. Assim, eu só lamento a morosidade que são as coisas, né? Porque, assim, demorou-se tanto para ter um documento desse, por que não faz já um documento da pessoa com deficiência? A carteirinha de identificação da pessoa com deficiência. Porque, assim, o autismo é a única deficiência que existe? Ela não é a única. E nem é a única que não é visível, né? Porque, assim, os transtornos todos do neurodesenvolvimento, nenhum deles são visíveis, são comportamentais. Então, assim, eu lamento um pouco essa morosidade. Eu acho que não deveria se colocar, por exemplo, assim, a gente bate muito na tecla, apesar de ter o nome de Unidos pelo Autismo, a gente sempre bate na tecla em defesa das pessoas com deficiência, para que não haja assim, uma segregação, né? Eu olho para o meu umbigo, igual o doutor Diego falou, mas eu não olho para o meu vizinho, que também é uma pessoa com deficiência, que tem barreiras, né? Que tem potencial, porque assim, a pessoa com deficiência, ela deixou de ser vista
igual o doutor Leno falou, antigamente, né, como se ela fosse um peso na sociedade. E, na verdade, ela não é um peso, ela tem potencial, né? Ela tem competências, ela tem habilidades, ela é uma pessoa produtiva, ela simplesmente tem barreiras. Ela vai ter uma barreira, por exemplo, eu ando, aquela pessoa ali é uma cadeirante, ela não anda, ela tem uma barreira, né? Um obstáculo. Ou então eu enxergo aquele deficiente visual, aquela pessoa não vê, não enxerga, mas ela tem outras potencialidades. Então, acho assim que a gente, no próprio CONDEFU, né, que é o Conselho das Pessoas com Deficiência, a gente batalha muito nessa questão de pessoas com deficiência. A gente não ficar só na questão de uma deficiência só, né? Eu acho que as coisas são muito, assim, não sei se eu estou vendo de forma errada, mas olhando dentro do direito, dentro da direito civil e tudo, as coisas parecem que poderiam andar mais rápido. Mas na verdade, Vanessa, eu tenho... Assim. Pode ir. Desculpa aí, se quiser falar também. É porque só a questão é a seguinte, essa parte da morosidade é muito... Isso acontece mesmo, e ela ainda é pior quando a gente precisa recorrer ao poder judiciário, o que muitas vezes tem que acontecer. Por exemplo, às vezes acontece um problema com saúde. Então, a gente viu que há 2 anos atrás ocorreu aquele problema com o da ANS, né, a Agência de Saúde Suplementar. Então, tudo que fosse requerido, que não tivesse naquele rol, a pessoa precisava entrar com uma ação judicial, ingressar com uma ação judicial, para ter o seu direito reconhecido, né? É um direito que a pessoa tinha antes, depois do STJ decidiu de forma diferente, depois o processo foi para o STF. Então é uma luta, é uma morosidade muito grande, e fica melhor quando tem que envolver, quando envolve o Poder Judiciário. Mas essa morosidade, ela é por causa, seria uma disputa de poderes, no caso? Por isso essa demora ou não? É muito, isso não tem nada a ver. A preenchimento de formulários, vai levar 10 dias para eu aceitar um formulário assim, eu preciso, por exemplo, eu preciso de um profissional de apoio, mas aí tem que fazer um requerimento para a escola. Não era para ser assim, né? Eu estou pegando um exemplo do profissional de apoio, mas o ideal era, por exemplo, que um pensamento assim, que a escola deveria ter o profissional de apoio ali, contratado ou credenciado, para que sempre que já tivesse essa necessidade, chama esse profissional de apoio aqui agora e vamos colocar ele para trabalhar hoje. Mas, às vezes a pessoa tem que fazer um requerimento administrativo, principalmente na escola pública. Aí a escola, às vezes, abre um procedimento ali, demora uns dias. Então, eu não sei como é que é hoje, mas é só para exemplificar que a maioria das questões envolve prazos, envolve preenchimento de formulários. É uma luta, né? A coisa não é só amorosa, né? É difícil, né? É um direito que assim, para ter acesso àquele direito é difícil de chegar lá, né? A gente sabe que o direito está lá, mas tem vários percalços até chegar naquele direito. Não deveria ser assim, mas infelizmente é assim que funciona na maioria dos casos, né? Na verdade também, é uma crítica que eu sempre faço, é que os direitos humanos estão aí para ser cumpridos. O direito constitucional está aí. A Constituição Federal de 1988 ela é um marco histórico, porque ela abraça de vez os princípios da dignidade da pessoa humana. Então, teoricamente, não teria nem necessidade de se criar novas leis. Teoricamente, os direitos do ser humano estão ali. Então, como não há respeito acerca da dignidade das pessoas, dos cidadãos como um todo, eu falo, como não é respeitado
ajeitada a questão da acessibilidade, por exemplo, também, aí ficam toda vez essas discussões para ver se coloca de vez na cabeça da população brasileira que a pessoa com deficiência ela precisa ser tratada de acordo com as necessidades dela. Só que, infelizmente, o nosso país também é um país muito burocrático, igual o Dr. Lennon disse. Infelizmente, o nosso país é muito burocrático. Você pega um formulário, você preenche aquele formulário do jeito que tem que preencher, aí você vai levar em determinado órgão, o órgão não aceita porque precisa da autenticação do cartório XYZ, aí você vai lá, você pega essa autenticação, você leva de volta no lugar, é atendido por outro servidor, que fala que não poderia ser daquele cartório, tinha que ser de outro. Então é assim que acontece. Infelizmente é assim que acontece. As informações são muito atravessadas, né? Nossa, muito dificultoso, né? E assim, para os senhores que são advogados, sabem todos os caminhos ali, né, a percorrer, já é, assim, cansativo, dificultoso, pedante. Imagina para uma pessoa que se desconhece seus direitos totalmente, ou não tem nem recurso, às vezes, para estar indo até os locais que são distantes, né? Então, assim, às vezes a dificuldade de explicar uma situação, e às vezes quem está ali para auxiliar também não tem muita paciência, ou auxilia de maneira errada. As coisas poderiam ser, assim, né, ser tão diferentes, mas infelizmente tem, acho que mais empecilhos do que coisas contra, do que coisas para dar certo, parece, às vezes, né? Então, assim, no autismo, a gente percebe muito, principalmente local aqui, né? Por ser aqui em Uberaba, tem nas redes sociais algumas queixas? Tem. Mas como a gente convive mais com o pessoal daqui, a gente percebe, às vezes, até assim, uma dificuldade de comunicar. A pessoa, às vezes, tem vergonha, ou ela não sabe se expressar, então não tem tanto estudo. E outra pessoa que está ali para, às vezes, ajudar a orientar, às vezes, muitas vezes faz, ou deixa a pessoa ali por conta. Então, assim, tem muitas dessas queixas também, né? Às vezes a pessoa chama a gente no privado, ou liga, fala, olha, você pode me ajudar, assim, porque eu estou tendo dificuldade, eu não sei que caminho que eu sigo. Porque realmente a pessoa já se sente assim. A pessoa que está ali no núcleo da pessoa com deficiência, ela já se sente um pouco confusa, né? E uma realidade que existe dentro da comunidade autista, isso eu já conversei com diretores de escola, já conversei com chefe de departamento, empresa, em várias áreas diferentes, é que a pessoa que está ali naquele núcleo da família autista, ela, automaticamente, a exclusão é tão forte, assim, o impacto que ela tem negativo da sociedade com ela é tão negativo, que ela automaticamente, eu não quero me expor. Eu não vou abrir a boca para perguntar, porque vai vir, né, uma resposta. Então, assim, ela está tão cansada das dificuldades que ela enfrenta no ônibus com o filho deficiente, no caminho da escola, em conseguir uma vaga, em conseguir um benefício. Então, assim, é muita queixa que a gente ouve, sabe? Mas, às vezes, eles estão ali, só o fato deles, assim, nossa, você está me ouvindo? Eu estou falando isso assim, só o fato de você estar ali ouvindo, você percebe essa angústia que eles sofrem, né? De se sentir excluído, e ao mesmo tempo, quando tem uma oportunidade, eles nunca sabem se, eu posso ir ali, né? Ou se eu escondo na caverna de novo, como se fosse aquela coisa assim, né? Vou para a caverna porque eu estou protegido de tudo que está lá fora. A gente sente muito isso. E essa questão, isso aí é uma questão da discriminação também, né? O que a gente tem que combater isso, né? E essa discriminação, ela está nos gestos também. Ela não está só nas palavras, nos termos utilizados, né? Que são os termos capacitistas, né? Mas, às vezes, está no gesto. Às vezes, a gente vê uma obra na qual ali a construtora é obrigada a construir uma área que tem acesso, por exemplo,
A construtora coloca de qualquer jeito, né? Faz a obra assim, da pior forma possível, o acesso fica horrível, só para falar que fez. São coisas, são esses hábitos assim que a gente precisa observar. São detalhes, né? E também a falta de informação eu vejo muito na questão do BPC. A pessoa às vezes não sabe que tem direito, mas ela tem. Às vezes a pessoa fala, mas a renda familiar aqui eu acho que ultrapassa o salário mínimo mensal. Não, mas não é por aí. Não tem que ser analisado só a renda familiar. Então muita gente pergunta, não, mas eu tenho direito a isso porque minha renda é desse jeito, a minha renda eu acho que é alta, eu acho que eu não tenho direito. Ou por outra, ué, meu filho é autista, mas eu tenho direito ao BPC por eu ter filho autista? Tem. E são pessoas que, inclusive, ou o pai ou a mãe deixam de trabalhar, né? Um dos dois, um vai cobrir o outro ali, um deixa de trabalhar para ficar com o filho. E não sabe aquele direito disponível e pela falta de informação, não busca esse direito. Mas também pela falta de informação. Então, são coisas que a gente tem que levar para evitar a discriminação e também, até mesmo porque o governo nunca vai ficar falando, fazendo propaganda disso, né? Então, a gente tem que buscar essas informações. Dentro dessa questão do BPC, foi muito importante essa consideração que o Lennon fez, porque é o seguinte, a regra é 1/4 do salário mínimo per capita, né? A pessoa tem que ter a regra, tá ali. Mas a gente tem que também fazer um balanço de quais são os gastos que aquela família tem, quais são os gastos que aquela pessoa tem. Muitas das vezes, por falta de instrução, a pessoa ela não junta todos os documentos necessários. Por exemplo, gasta R$1.000 com medicamento. Tem que mostrar para o INSS, para o Instituto Nacional de Seguro Social, aquele gasto com medicamento. Qual o gasto que tem na casa? Tem que juntar tudo aquilo ali. Porque às vezes a pessoa tem um gasto tão grande que coloca ela num estado de miserabilidade. A pessoa ela mal sobrevive, ela sobrevive com a ajuda de vizinhos que juntam uma grana para bancar uma cesta básica para aquela família. Só que tudo isso precisa ser comprovado. Como eu sempre brinco, o INSS não vai adivinhar. Na verdade, o Leno até comentou, né? O governo não vai ficar fazendo propaganda das coisas. Realmente, não vai. Não vai. Então a pessoa, o que ela puder juntar de documentos comprobatórios, vai ajudar. Mas muitas vezes as pessoas não sabem disso. As pessoas não têm essa consciência. Né? Então, por isso que é importante as pessoas saberem. A pessoa com deficiência, a pessoa com transtorno do espectro autista, ela tem uma peculiaridade, né, Vanessa? Você vai poder até comentar melhor sobre a questão do diagnóstico. Né? Eu até, essa semana, acabei encontrando com o Eliezer, por um acaso no dia a dia, e a gente estava comentando da dificuldade de se encontrar profissionais em Uberaba que fazem o fechamento desse diagnóstico. Porque o diagnóstico da pessoa com autismo não é um diagnóstico simples de ser feito. Muitos profissionais têm, inclusive, receio, né, de passar um diagnóstico, de fechar um diagnóstico para essas pessoas. E precisa disso. Não é um laudo qualquer, onde o médico vai lá e coloca a pessoa tem autismo. Calma, não é assim. Precisa de todo um diagnóstico, né, Vanessa? Você pode até complementar a minha fala. Realmente, porque assim, são feitos vários testes, né? Anamnese, é feito vários questionamentos, perguntas para os pais, em outros ambientes, como que aquela pessoa ali é possível autista, né? Que até eles falam possível autista, tá, gente?
se comporta ali. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós estamos caindo em uma coisa que está acontecendo na nossa cidade, não posso falar em outras regiões, tá? Mas é assim, um especialista, um médico e passando para outro. Ah, ele supõe, ou ele desconfia que aquela criança, por exemplo, seja autista. Mas ele não fecha, por mais que ele está ali analisando e tudo, ele quer passar para outro profissional avaliar, ele até põe, né? Que ele tem a suspeita, mas ele não quer aquele compromisso, aquela coisa assim de falar, nossa, eu vou dar o veredito, falar que é ou não autista. Então, às vezes, a pessoa vai em 2, 3, 4 profissionais, e assim, o que acontece também é que eu já tive acesso a relatórios assim, possível autismo. Gente, não existe isso. Não posso falar se a pessoa é possivelmente surda, ou ela é deficiente auditiva, ela não escuta, ou ela escuta. Se eu não tenho certeza, né, eu coloco, eu estou assim, eu levanto uma suspeita de que haja um problema, né, auditivo, mas eu não posso falar que ele é possível surda, cega. Então, assim, eu até falo com os pais, oriento, falo, não aceitem esse tipo de documento, porque, gente, dá dó. A pessoa chega na escola com um documento para tentar conseguir mediador escolar, conseguir terapias para o filho. O médico sabe o que acontece, assim. Não estou querendo generalizar a área médica, mas às vezes a pessoa chega no consultório, é uma família de classe baixa, não tem, às vezes, renda, ou às vezes o pai deixou de trabalhar, ou a mãe, para não perder o BPC, igual o doutor falou, o doutor Diego. Então, assim, vive quase que na miserabilidade, e vai numa consulta médica, é feito, passado uma medicação de 500, 800 reais para aquela família São comprar caros os medicamentos. todo mês. Então, assim, aí... São caros os medicamentos. Oi? Alguns são muito caros, são muito. E fora a série de tratamentos e profissionais que existem, né? Então, assim, é uma loteria mensal, se você for falar assim, quase que todos os tratamentos que existem aí, as linhas e tudo, de tratamento, a pessoa vai gastar uma loteria por mês. Então, assim, não é acessível a todos. Nem todos os tratamentos tem pelo SUS, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, o doutor Eliezer falou certo, porque, assim, tem profissionais aí que são muito antigos na cidade, né? Alguns já aposentaram e continuam atuando, mas, assim, eles pararam no tempo, eles acham que o autista é aquele que não verbaliza, ou que não faz contato visual, que não tem uma vida social ativa, ou sabe? Então, assim, eles olham, eles não aceitam. Eles olham uma característica, eles olham um adulto autista, possível autista que eles falam, né? Comparando características lá na infância de um menino autista. Então, assim, o menino tem um comportamento, a menina se comporta de outra forma, o autismo na adolescência de uma forma, na fase adulta, na infância, são diferentes. Então, a pessoa rotula aquilo, bate o olho e fala, possível autista, ou não tem nada a ver, não é autismo. Ali ela tem ansiedade, ela tem hiperatividade, TDAH, assim, faz um monte de diagnóstico separadamente, sendo que não fecha aquilo que é o espectro autista, né? Então, assim, acontece isso muito, a gente tem que tomar muito cuidado, eu passei por isso, porque na pandemia que veio meu diagnóstico de autismo nível 1 de suporte, TDAH. Mas eu há mais de 5 anos vinha fazendo aí, tentando avaliações, batendo de consultório em consultório, até ver o que tinha que falar. Alguma coisa diferente tem. Então, assim, uma série de coisas dessa forma, separado, né? Eu tenho transtorno de ansiedade, eu tenho isso, eu tenho depressão, tá? Mas não é, tudo isso faz parte do espectro autista. Então, assim, é tudo muito novo, né? Essa questão do autismo. Então, os diagnósticos estão também, por outro lado, assim, acontecendo de maneira mais contínua. Antigamente, uma pessoa tinha que ser tão evidente o comportamento dela para ela falar assim, aquilo é autista. Então, os outros passavam assim, é tímido, ele é estranho.
não gosta muito de conversar. Então, assim, às vezes essas pessoas todas que ficou rotuladas dessa forma, eu estavam no dentro do papel de espectro educador, autista, né? Vanessa, eu sou do direito, sim, sou advogado, tudo mais, mas eu também sou educador hoje em dia. Tanto que estou terminando meu mestrado em educação porque eu sou apaixonado em educação. E também estou à frente do direito na escola. Então, uma das coisas que eu comecei a ficar mais atento, e eu comento com todos os nossos profissionais, nossos professores, eu comento o seguinte: nós temos que ser vigilantes. Isso foi até uma pedagoga que me disse. Ela me disse o seguinte, em certa ocasião: eu tinha um aluno que eu apliquei um trabalho em grupos, e esse aluno específico, ele optava muitas das vezes por fazer trabalho sozinho. Ele não se encaixava em grupos. Opa, peraí, tem alguma coisa errada. Então eu comecei a adotar uma postura diferente, comecei a sortear os grupos, fazendo com que ele necessariamente participasse, para a gente ir tentando perceber o que estava acontecendo, né? Então a gente tem que ser vigilantes. Nós temos que ter esse senso, enquanto educadores também, de fazer certos testes para ver, peraí, será que aquele aluno tem algum transtorno? Será que aquele aluno realmente é porque ele não gosta mesmo de trabalhar em equipe? O que está acontecendo? Então a gente tem que também ter essa consciência no nosso dia a dia, né? E porque muitas das vezes não, na verdade muitas das vezes sim, as famílias às vezes não aceitam, né, que a pessoa tem aquele determinado transtorno. Às vezes é de uma família mais tradicional, às vezes é de uma família mais idosa, mais envelhecida, e essas pessoas acabam muitas vezes falando: não tem nada não, isso aí é frescura. A gente vê isso muito no caso de depressão, né? Aquilo ali é frescura. Mas não é. Mas infelizmente também a gente precisa de profissionais cada vez mais qualificados para fazer esse fechamento desse diagnóstico. Porque não é simples. O diagnóstico ele é específico. Não tem como a gente falar que é simplesmente: vou fazer aqui um atestado, isso aqui vai valer e acabou. Não é. Passa por uma série de testes, igual você falou. E também alguns tratamentos não se enquadram no rol do SUS. O SUS acaba não ofertando esses tratamentos. E aí o que é preciso? Muitas vezes as pessoas precisam recorrer por vias judiciais. Só que também elas não conhecem as vias certas. Não sabe, por exemplo, que teria, de repente, o direito a uma isenção de um IPVA. Às vezes não sabe que teria isenção, às vezes numa conta de água, numa conta de luz. Às vezes não sabe que teria algum benefício, por exemplo, o benefício assistencial, o BPC. Então, muitas das vezes as pessoas ficam meio perdidas, né, por essa falta de informação. Então, é basicamente isso mesmo, né? Helena? E outra coisa, será que a CRM está preocupada com isso? Se alguém souber e puder até comentar aí se o Conselho de Medicina, o Conselho Federal de Medicina trata desse assunto, de que forma que ele trata desse assunto, se ele traz uma sistemática. Por quê? É muito grave isso. Muito grave eu dar um diagnóstico para alguém e chamar ela de uma possível autista. Isso não existe. E olha o impacto negativo que isso vai trazer na vida dessa pessoa. Às vezes essa pessoa não vai conseguir um profissional de apoio escolar. Como é que vai ficar a educação dessa pessoa? Por um simples diagnóstico escrito possível autista. Esse diagnóstico vai refletir, às vezes, numa negativa de um benefício. Às vezes vai tentar pedir um desconto em algum direito de acesso. Não vai ter por causa desse diagnóstico falho de um médico que às vezes não sabe, não entende e se arrisca ali a dar um diagnóstico, né? Então é um assunto que precisa ser tratado também no conselho. Geralmente
Geralmente é o que está acontecendo mesmo, viu, doutor Lennon, que é o que eu falo com os pais. Agora a gente está tornando um hábito assim, de às vezes ir atrás de alguma coisa, uma consulta, e às vezes as mães falam, olha, isso aqui você acha que está valendo? Gente, isso aqui vale, ó. Aí a gente já passa aquela pincelada, né? Não, isso aqui tem que ser vindo de um psiquiatra infantil, né? De neuropsicólogo e tal, e assim vai. Não, isso daqui não vale, tem que ter essa informação. Porque assim, gente, dá dó. A pessoa, às vezes a família, por falta de conhecimento, de instrução, acabou de receber um diagnóstico, vai ali, aquela luta para ir até o profissional, pedir o documento para levar na escola, né? Ou ir na farmácia central, conseguir uma medicação, uma coisa, e tá lá, não tá especificado direitinho, não tá falando do CID, né? Então, assim, é difícil, as famílias estão perguntando, olha, eu vou tirar essa ideia do meu filho, isso aqui vale? As pessoas estão perguntando, porque, assim, está acontecendo demais, eu já falo, gente, presta atenção, vai na consulta, olha bem, se entregar algum atestado, se entregar algum laudo, lê, pede para especificar, mas precisa de um atendimento com a ecoterapia, pede para especificar linha por linha, porque senão chega lá, tem a negativa, tem muita negativa justamente por detalhes mínimos, sabe? Às vezes o profissional fala assim, gente, mas é um médico que fez isso daqui, não é possível. Nossa. Parece ser uma pessoa leiga que fez um relatório qualquer ali e pronto. Então, assim, e assim, uma das dúvidas também que surge, está surgindo bastante que os pais perguntam, é realmente assim, a família da pessoa com deficiência, ela tem esse direito de ter uma certa isenção, ou não pagamento da água e da luz. Tem gente que fala que é só energia elétrica, tem como ter um desconto grande. Assim, a gente está meio que nessa dúvida aí. Tá. Se realmente tem esse essa desconto coisa da isenção. Ela entra na tarifa social. O governo federal disponibiliza ali o direito a essa tarifa. Então, quem tem direito? Quem estiver oferindo ali o benefício de prestação continuada. Então, esses descontos, né? A gente tem a Codal aqui, por exemplo, oferece um desconto ali vem na taxa de lixo esse desconto. Se não me engano, de 80%. Mas a pessoa tem que comprovar que ela está oferindo ali algum. Aí vai entrar pessoas também que estão no programa Minha Casa Minha Vida, mas tem que preencher uns outros requisitos lá também. E pessoas que recebem, pessoas com deficiência que recebem um benefício de prestação continuada ou um outro benefício, um outro auxílio social. Comprovando de posse disso, ela já vai ter um desconto automático na tarifa. E isso serve para tarifa de luz e para tarifa de água também. Serve para todas essas tarifas aí e como é um programa do governo federal, vai atingir, né, quem paga CEMIG, quem paga Codal, pessoas que pagam Copasa, por exemplo, em outros municípios e por aí vai. E assim, é muito pouco, né? Um desconto bem mínimo mesmo, mas é um desconto. E recai automático. A pessoa tem que estar no CAD único também, para ela estar recebendo esse desconto na tarifa. Exatamente. Muito importante. Esclarecedor, porque a nossa dúvida era geralmente se valia só para a conta de energia mesmo, se estava valendo para as duas. Não, é isso mesmo que o tá Lennon falando. disse. E para quem não é da região, eu até aconselho também a entrar em contato, né, com essas companhias para maiores esclarecimentos, né, Lennon? É importante, né? Também, porque às vezes tem algum tipo de caminho que pode ser mais encurtado por elas, né? A gente nunca sabe. De certa forma, já ajuda bastante, né? Porque tem pessoas que, por exemplo, gastam muita energia, a pessoa que não pode ficar sem energia, que tem certas medicações que usa, ou usa balde de oxigênio, essas coisas assim.
Então, assim, a despesa enorme, porque às vezes tem gente que tem uma enfermaria dentro de casa, né? Dependendo da necessidade de pessoa com deficiência ou pessoa idosa, acamada. Eu mesmo já convivi com várias pessoas que tinham praticamente uma enfermaria dentro de um quarto. Então, assim, a despesa realmente é alta. As pessoas que estão aposentadas por invalidez, inclusive, dependendo da situação, elas que precisem, por exemplo, de um acompanhante o tempo todo, essas pessoas elas têm direito a um acréscimo, um adicional de 25% no valor também da aposentadoria, tá? Desde que ela precise de acompanhante. Ela pode dar entrada por via administrativa mesmo no INSS. E aí vai passar por uma perícia para saber se realmente ela tem necessidade de ter um acompanhante para auxiliar. Ali aí aumenta esses 25% do valor, tá? Isso aí é importante o pessoal saber. Mas é quem é aposentado por invalidez. Quem é aposentado por invalidez, né? Muito bom saber essas informações. Uma dúvida também que surge muito é com relação à isenção, né, do IPVA. Como que a pessoa vai conseguir essa isenção? Quais são os passos que ela tem que estar aí dando para ela conseguir essa isenção? A isenção do IPVA, hoje logicamente ela atinge todas as pessoas com deficiência e incluiu pessoas com síndrome de Down agora 2022 e as pessoas com autismo também em 2021, se eu não me engano. Então hoje entra síndrome de Down, autistas e pessoas com deficiência em geral. Essa pessoa tem que fazer um requerimento na Secretaria Estadual, pelo menos aqui para Minas, tá, gente? Sim, eu tô falando aqui para Minas, porque o IPVA é um imposto estadual, então cada estado vai tratar de uma forma diferente. Então aqui a gente tem um sistema que chama CIARE. Tem que entrar no site da Fazenda, no site da Secretaria de Estado de Fazenda e entrar nesse sistema CIARE. O sistema automaticamente, digitando seu CPF lá, e ele vai gerar um número de protocolo e uma senha para acompanhamento. E ali, a pessoa com deficiência tem que preencher um formulário por esse sistema, e esse sistema do CIARE vai também fornecer modelos. Por exemplo, o modelo de laudo. O laudo do diagnóstico pode ser por médico particular, pode ser por médico do SUS, não importa. Tá? Então pode ser da assistência do SUS ou da saúde suplementar, complementar. Então, só que tem que seguir aquele modelo, né? O que a gente indica é que pegue esse modelo do sistema, da Secretaria de Fazenda, e leve esse modelo até o médico, para o médico preencher esse modelo de laudo. E aí faz o pedido entre 5 a 10 dias, que é o prazo que eles têm para dar a resposta, eles vão acabar dando ali a resposta ali positiva ou negativa da isenção. Então tem direito, a questão, tem que ser carro adaptado? Basta que, às vezes, uma direção hidráulica já vai servir como uma adaptação, dependendo da situação. Direção hidráulica ou um câmbio automático. Então, tem a questão da adaptação tem que ser expedida pelo Detran, né? Tem que fazer um teste de adaptação do Detran primeiro, para depois fazer o requerimento para o Estado de isenção do IPVA. Lembrando, né, mais uma vez, eu vou sempre bater nessa tecla, do diagnóstico ser fechado. Não adianta ter qualquer laudo. Nós temos que ter um laudo realmente consistente. Então, é muito importante que as famílias tenham consciência de que tem que procurar o profissional adequado no campo da
medicina, ou do campo da psicologia. Não adianta você procurar qualquer profissional. Você tem que ter um laudo que seja completo, né? Que seja aprimorado. Porque às vezes vai procurar um profissional que nem é da área, não tem conhecimento suficiente para fazer aquele laudo. Então tem que tomar um cuidado muito grande. Às vezes a pessoa fica com medo de... Às vezes a pessoa não tem condições financeiras para arcar com um profissional com um valor um pouco mais alto, mas infelizmente precisa precisa disso. Porque se tiver um laudo qualquer, infelizmente a chance de dar errado é muito grande. E uma outra coisa. O que eu falo também em muitas famílias é assim, infelizmente tem coisas que a gente vai ter que fazer sacrifício. Então, dentro daquilo que você puder abrir mão ou tiver que gastar, né, tiver que sacrificar porque realmente tem que pagar, pense pelo lado de investimento. Esse vai ser um investimento que vai te dar um retorno. Então vai compensar, assim, às vezes você deixar de comprar certas coisas, adquirir certas coisas, ou atrasar um pouco mais uma viagem, alguma coisa que você queira muito fazer, mas aquilo ali você vai investir numa consulta, porque realmente aquele vai te dar o retorno que você precisa, né? Então eu falo muito isso. E pegou um papel, a primeira coisa que eu falo assim, antes de ler tudo, só já olha se você é psiquiatra, se é neurologista, se tem um CID. Se não tiver CID, se você bater o olho e não viu lá CID nenhum número, então você já corre o olho lá e vê, não vai embora não. Porque tá errado, porque sem laudo, gente, laudo é o que dá respaldo para tudo, né? Qualquer direito que a gente vê aí, qualquer coisa, o benefício que seja, sem o laudo. O laudo fechado. E sua porta só fechada. uma questão também da isenção de IPVA, ela só vai se aplicar a veículos de até R$100.000. Então, se estiver comprando um carro 0 quilômetro, R$100.000, o valor da venda, né? Porque vai ter se é um carro zero, vai ter a nota fiscal. Se for um carro usado, eles têm uma tabela de valor de mercado lá, de referência. O próprio estado de Minas tem essa tabela. Então, R$100.000 também, de acordo com essa tabela. Não importa se paguei 90 mil aqui, paguei 90 mil para o vendedor. Mas aí o estado fala, não, de acordo com a minha avaliação, esse carro vale mais do que 100 mil. Então, não terá o direito à isenção de IPVA. Tem essa questão do valor mínimo também. Aliás, valor máximo, né, para isenção. E no caso, assim, também, tem família que às vezes quer adquirir um carro, né? E fala assim, mas eu não sei se eu vou conseguir. Tem que ser no nome da pessoa com deficiência. Eu consigo só um desconto também no caso se o carro for novo, ou pode ser um carro seminovo. Tem bastante dúvida, assim. Não, pode ser. Sobre essas pode questões. ser um carro usado. Pode ser um carro seminovo, pode ser um carro novo. A questão do domínio, você tem que mostrar que, se for no nome de outra pessoa, tem que mostrar que é acompanhante. Às vezes, a pessoa com deficiência vai comprar o veículo para ela dirigir. Mas, às vezes, quem vai ter que dirigir esse veículo vai ser um acompanhante. E também vai ter a isenção do IPVA nesses casos. Às vezes, uma pessoa tem... Exatamente. O condutor é o deficiente, né? É a pessoa com deficiência. Ela não vai poder dirigir em razão da deficiência dela. Mas ela vai conseguir o desconto no IPVA em razão do acompanhante. Ela precisa do carro de qualquer forma, ela dirigindo ou não. Então vai incidir a isenção também. Exatamente. Muito bom saber. Bom que agora, ó, já... próxima questão que tiver lá, agora eu já estou sabendo como responder. Porque realmente a gente tinha dúvida assim, se era só um carro novo, né? Você podia ser seminovo também.
gente, se alguém tiver algum questionamento, tiver alguma dúvida, quiser perguntar aqui na live, doutor Diego, doutor Leno, pode ficar à vontade, viu? Para estar perguntando aí. Já mandando aí, né, um alô, né, para o pessoal que está aí, né? A gente está vendo aí, pessoal acompanhando. Um abraço para todo mundo aí. Não consigo ver todos que estão aqui, né, porque a gente está pelo celular. Mas, um abraço para todo mundo aí. Gilvan, boa noite. Simonete, obrigado pela participação de vocês aí, que estão com a gente. Eu tenho medo de ficar mexendo, porque eu, assim, sou tão ruim, desastrada, que eu saio da live, gente. Então, eu fico tentando ficar quieta com o dedo aqui, para não mexer muito. Acontece também, alguma dúvida, é a questão seguinte, que a gente, ainda bem que as redes sociais, assim, surge muita coisa, vídeo que a gente fica sabendo, informações novas, né? E a gente viu já alguns casos de uma família ter mais de uma pessoa com deficiência e conseguir, né, mais de um BPC, mas já vi reportagem de uma pessoa assim, que eu fiquei, meu Deus, como que a pessoa consegue viver numa condição tão, eu falo assim, não é nem de dignidade humana, né? Uma condição subhumana, é uma mulher que você vê que nitidamente que ela tinha algum transtorno, né, psicológico, e ela tem 3 filhos com deficiência, todos os 3 com deficiência, e a filha dela, mais velha, engravidou ainda e a criança nasceu com deficiência. Então, se não me engano, até não lembro onde que eu assisti isso não, esse documentário, mas, se eu não me engano, ela tinha apenas a filha, acho que do meio, que tinha o auxílio para ajudar, né? Então, ela, assim, quase não podia se ausentar, porque tinha os outros filhos com deficiência, mas ela ainda tentava fazer um trabalhinho aqui, outro na comunidade, para conseguir algum recurso para os gastos da família. E, assim, eu falava, gente, mas como a pessoa não tem... Tinha que ter o BPC para todos, ou algum outro meio, né, do governo estar ali ajudando essa família. O que acontece nesses casos, assim? Como é que a família ela tem que agir? Quando ela pode ter mais de um filho autista, ou mais de um filho com deficiência, ou os próprios pais, um dos Aí dois entra a tem questão já deficiência, do Bolsa Família, né? Por exemplo, entraria, né? Porque são critérios distintos, são benefícios distintos, né? Se a família vive em estado de miserabilidade, inclusive em determinadas situações, é possível acumular esses benefícios. Porque o BPC, a gente tem que deixar bem claro uma coisa. O BPC, ele é oferecido para quem? Ele é oferecido para pessoas com mais de 65 anos de idade e pessoas com deficiência. A gente tem, e com renda, né, de 1/4 do salário mínimo, como eu disse para vocês, tem que avaliar todos os gastos, tudo aquilo que enquadra, né? A gente tem que fazer uma análise minuciosa para conseguir entender. Agora, o Bolsa Família é para famílias de extrema pobreza. E só a questão assim, Diego, desculpa até interromper, Não. mas a questão da... Tem gente falando que acumula, né, que consegue acumular. Desculpa que eu interrompi aqui, que eu lembrei da questão agora, que tem família que está perdendo, está com medo de perder, né, o BPC, mas tem família que está conseguindo acumular os dois, já tem família que não está conseguindo. Tem na mesma família receber mais de um BPC, no caso, né? Tem essa possibilidade, sim, tem que cumprir aqueles requisitos, né? Preencher os requisitos da lei, da LOAS, né? Então, preencher os requisitos, né, Diego? A pessoa, ela consegue, sim, receber mais de um BPC. Lembrando que o BPC é para a pessoa com deficiência. É um valor individual, né? A ela. Então, se tiver 2 pessoas com deficiência, as 2 podem requerer o BPC, normalmente, tá? Se tiver 3, se tiver 4, 5, não importa. Basta que preencha os requisitos da lei
da LOAS, né? O benefício é individual, né, Lena? Igual você está falando aí. E Se eu tenho isso. deficiência, eu vou receber. Se minha esposa tem deficiência, ela vai ter o direito, porque é individual, o benefício é para aquela pessoa. O Bolsa Família, que a gente até comentou aqui rapidamente, é quando a família está em extrema pobreza. Então, dependendo da situação, pode acumular por conta disso. Que são benefícios diferentes, com finalidades diferentes, né? Muito bom saber. Ter essa noção Agora, dessas diferenças aí, né? Diferenciação. Porque às vezes a família nem sabe também. Ela nem sabe o que é um BPC específico ou mas Bolsa Família. Então, no assim. caso, né, concluindo, então, até eu fiquei meio... O BPC e o Bolsa Família, então, não se acumulam, mas dois BPCs, como se trata de um benefício individual, aí, no caso, a gente nem pode falar que acumula, porque é um benefício individual, né, Diego? Então, acaba... Na verdade, pode acumular, sim, o BPC com o Bolsa Família, dependendo da situação. Pode, sim, acumular os dois benefícios. Bastando ali que preencha os requisitos, né, no caso. Sim, que é a questão da miserabilidade, né? Ah, tá, Se a família estiver numa situação, se a família estiver numa situação de extrema pobreza, de repente ela pode ter sim direito. Mas aí vai ser analisado caso a caso. Não tem como a gente generalizar aqui. Quantidade de filhos ali, né? Todos aqueles requisitos. Então, se a pessoa preencheu os requisitos para o BPC e também, ao mesmo tempo, ela preenche os requisitos para o Bolsa Família, né? Aquela família vai ter o direito ao Bolsa Família e aquela pessoa vai ter o direito ao BPC também. Sim, mas aí também, né, um detalhe, como que a pessoa faz para ter direito a isso? Ela precisa fazer um cadastro único para os programas sociais do governo, né, que é o CAD único. Então, para isso é importante o quê? Qual que é o primeiro passo? A pessoa procurar o CRAS, especificamente aqui o Uberaba, né, vamos falar de Uberaba, procura o CRAS que atende a sua localidade, que atende o lugar que você mora. Existe o CRAS do Boa Vista, existe o CRAS do bairro Abadia, existem vários outros CRAS em Uberaba. A pessoa vai ver a região ali que ela mora, vai procurar aquele CRAS mais próximo, vai fazer o cadastro único, né, vai fazer o CAD único, vai levar toda a documentação que o pessoal precisar, o pessoal pedir, vai passar por uma assistente social e tudo mais, e aqueles documentos serão encaminhados para o INSS. E aí lá vai também ter um outro atendimento, e aí vai ser realizado todo o procedimento para que a pessoa tenha o benefício adequado para ela, para aquela situação. O CAD único, ele é feito somente por pessoas de baixa renda ou que precisam de ajuda de algum benefício? Sim, ele é para as pessoas de baixa renda, porque ele vai servir como uma coleta de dados mesmo. Né? O CAD único ele serve para coletar os dados, as informações daquela família, daquela pessoa, para saber qual que é o verdadeiro contexto que ela se encontra, qual a realidade dela. Então é coleta as informações sim da família. É para identificar essas pessoas de baixa renda mesmo. É para desenvolver projetos sociais voltados ali, né? Para demanda computacional. Até para fomentar a participação em sociedade. Gente, desculpa. Até para fomentar a participação em sociedade daquela comunidade. Isso. Eu vou pedir desculpa porque eu mudei de lugar, eu esqueci minha água aqui na mesa e estou com uma crise muito forte de alergia, sabe? Devido ao tempo seco, bronquite. E a tosse tinha dado uma treva. Agora problema já. Então, até semana passada eu estava dentro também. Não, já estou uns 8 dias assim, tô custando dar conta. Nossa, eu preciso reagir, mas do tempo seco mesmo. Então, assim, gente, é muito interessante
o tanto que uma coisa é importante saber desses detalhes mínimos, né? Porque, assim, se você não tiver esse tipo de informação, se não tiver esse entendimento, você não consegue nem partir do princípio de buscar outras alternativas, outros direitos, porque é igual o doutor Diego falou, se a pessoa não sabe que ela tem direito aí a um CRAS, que perto de casa tem um CRAS, porque em Uberaba as regiões sempre tem mesmo, os maiores bairros ali e tal, sempre tem algum CRAS. Então, indo ali, tem um assistente social que pode estar orientando, né, para determinado problema, uma situação que ela está passando, que tem um recurso, que tem algum benefício que ela pode estar, né, tirando dúvida, como que ela consegue. Então, assim, é importante a gente ter esse tipo de orientação que os senhores estão aqui passando para a gente na live. Boa noite, Neto Silva, acompanhando a gente, obrigada. Neto Silva também, ele é autista, boa noite. Adulto. Lançou o livro, né? Escritor. Alguns eu estou conseguindo ler aqui, mas eu não estou acompanhando muito, não, senão eu vou sair da live se eu ficar mexendo muito com o dedo aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa para comentar, quiser comentar aqui, ou perguntar, o doutor Lennon, o doutor Diego, sobre o direito das pessoas com deficiência. Eu, assim, esse fim de semana, eu já estava muito ruim, sabe? Da falta de ar, muita falta de ar. Eu não estava conseguindo fazer as coisas assim que eu tinha que sair daqui para resolver, compromissos pessoais, assim, presenciais, né? Então, eu estava muito assim, acho que voltada para a questão da ONG, saúde mental, várias coisas assim. E eu estava muito sentimental esse fim de semana. Eu fui assistir um filme, até passei como sugestão, porque lá no grupo de pais a gente sempre gosta de estar passando, olha, vamos passar uma sugestão de filme para esse fim de semana, voltado para pessoa com deficiência e tal. E me veio, né, no celular um documentário sobre, acho que ele chama Holocausto em Barbacena, não sei se vocês ouviram falar ou já assistiram. Conta a história sobre a saúde mental, como que era, assim, há uns 80 anos atrás, né? E como que durante esse tempo todinho perdurou como uma coisa tão natural, assim, mais de 60 mil pessoas morrerem, né? Dentro de uma instituição, como que era, assim, o movimento na época, que era manicomial, né? Que a saúde mental era vista de outra forma, as pessoas eram totalmente privadas da liberdade mesmo, cerceadas ali, abandonadas pelas famílias. Então, eram descasos assim. E eu fiquei pensando muito, muito, sabe? Assim, fazendo um desabafo, um comentário aqui na live. Porque às vezes eu paro e penso assim, gente, até hoje a gente está tão lento para certas coisas, umas conquistas mínimas a gente ainda não conseguiu, direitos assim que são tão óbvios, a gente não conseguiu. Será que as pessoas não têm a visão de que as pessoas com deficiência têm barreiras? É só tirar essas barreiras ou facilitar, não é tirar, é facilitar, promover, né, a equidade, que é o direito de quê? De você adequar uma rua para essa pessoa transitar, adequar um cinema para essa pessoa poder ir lá e assistir. Ela vai lá e paga o convite, ela vai lá e compra pipoca, ela só quer sentar e ver o filme dela. Então, assim, coisas tão mínimas, né? Você se colocar no lugar do outro e ver aquela necessidade. Não é você fazer um milagre, mover uma montanha, né? É uma coisa que às vezes está tão acessível de você fazer uma transformação mínima e dar uma qualidade de vida extraordinária para uma comunidade inteira de pessoas que têm uma deficiência auditiva ou visual, ou permanente ou não, né? Então, assim, eu fiquei tão chocada com o que eu vi, que eu já sabia desse documentário, que era muito pesado, de uma repórter que pesquisou, né, saúde mental na época. Era uma coisa muito pesada, mas ali eu vi, eu assisti. Então eu falei assim, não, gente, então eu vou parar de criticar um pouco, porque assim, eu critico muito, né? Pensando bem, eu sei que a gente está ainda um pouco atrasado, mas a gente teve conquistas importantes, sim, sabe? É igual o doutor Diego falou, a própria... Constituição? agora esqueci.
Oh, meu Deus. As leis, né? A Constituição Federal, a própria Constituição Federal, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei Berenice Piana, né? O fato de um deficiente visual ter direito a um intérprete, ou ter que fazer um deficiente surdo-mudo ter um intérprete, a pessoa com deficiência visual poder fazer um vestibular, ou ter o método Braille ali para fazer e tudo. Assim, as adaptações que existem ainda são poucas, mas existem. Sim. Antigamente, tanto que essas pessoas eram reclusas, viviam como bicho, em situação que foi roubada ali, foi arrancada dela dignidade humana, sabe? Eu pensei assim, eu fiquei tão chocada. Eu falei, a gente teve poucas conquistas, mas foram as mais fundamentais, sabe? Até hoje. Então, assim, se vocês tiverem um tempo depois, ou gostar de ver algum filme, quiser ver um pouco fim de semana aí, o Holocausto, eu não vou lembrar o nome, mas se colocar assim, Holocausto, Barbacena, né? Eu já vi muito mais tempo atrás, eu acho que é o Holocausto Brasileiro. Oi? Se eu não me engano. O Holocausto Brasileiro. Aquilo foi uma chacina. Né? E se eu não me engano, nessa época que as enfermeiras entraram em evidência, né, no Brasil, né, cuidando das pessoas. Mas é muito forte, sim. Tinha uns escombros lá embaixo. Eu lembrei do nosso evento, Diversidade para a Vida, e o Dr. Diego estava contando, né, como que vinha lá a história das pessoas desde lá da Idade Média, excluídas, as pessoas. Eu também, olha aqui. Até tocar a blusa aqui do Diversidade para a Vida. Só eu que não. Então, a gente devia ter combinado. Então, nós estamos três. Então, eu lembrei desse fato dele falando, né, como que era, assim, extremamente um abandono mesmo das pessoas com deficiência. E esse fim de semana eu fiquei muito, não sei se é porque a gente está mexendo aqui no espaço físico, que tem a ONG aqui, que é reservado. Vocês estão até convidados, quando quiser vir aqui conhecer, onde está funcionando a nossa sede. Então, assim, mas eu fiquei tão mexida que eu estava tão voltada para organizar, estava mudando uma sala de lugar. Então, a gente mexendo com todo carinho, pensando, né, na instituição, nos autistas que existem aqui, que vêm uma vez por mês, a gente está fazendo atividade aqui. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, mexeu demais comigo esse filme, sabe? E olha que eu tô acostumada com coisa pesada, mas aquilo me fez pensar assim, a gente conquistou coisas muito importantes, mas isso eu acho que serve para alimentar a gente a querer mais, porque a gente tem mais, eu acredito que a gente tem mais potencial, se tiver mais oportunidades, a gente vai ter mais capacidade também de ser ativo na sociedade, né? Até porque é nosso poder de cidadania, né? Nosso dever enquanto cidadãos lutar não só pelos nossos direitos, mas pelo direito do próximo, né? A gente precisa trabalhar políticas públicas, a gente precisa incentivar políticas públicas. A gente tem que lembrar de em quem a gente votou e o que esse cara, o que essa mulher está falando. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que entender que a pessoa com deficiência não é uma pessoa com parafuso a menos. Muito pelo contrário. A gente tem que entender isso, a gente tem que entender que tem que respeitar essas pessoas. E lutar pelos direitos delas. Se a gente tem o poder de sermos advogados, de sermos médicos, de sermos psicólogos, pedagogos, etc., a gente tem que usar isso em favor do próximo. E não fingir que nada está acontecendo. O mundo está evoluindo, as pessoas estão evoluindo. O mundo de hoje não é o mesmo mundo de 10 anos atrás. Tem que ter esse senso crítico e lutar por isso. Políticas públicas que sejam de verdade, que sejam realmente positivas. Não, mas fazer. Atuar. Políticas públicas para essas pessoas. Ajude essas pessoas. Mas é igual que falou também no começo da live. A gente tem a Constituição. A Constituição já fala da igualdade.
no direito é um assunto até bastante complexo, porque existem várias formas de igualdade, né? Várias formas do direito à igualdade. Só que, assim, precisa criar uma lei, né, que foi o que o Diego disse no começo da aula, uma nova lei, basicamente tratando das pessoas para que a sociedade dê atenção às pessoas e passem a agir de forma diferente. Então, assim, a criação de uma nova lei, que o nosso país é um país que tenha maturidade ou que ainda não tem maturidade para enfrentar isso? Porque se a gente tivesse maturidade suficiente para enfrentar esse assunto, não precisaria de lei. Não haveria necessidade de uma lei falando que tem que ser assim, assim, assado. Então, a gente já tem que pensar por aí. O Brasil, a gente tem uma sociedade extremamente imatura mesmo, com relação ao tema. Uma sociedade discriminatória, né? Extremamente. Né? Então, precisa de uma lei extremamente rígida, muito bem feita, por sinal, mas que ainda tem muita coisa que tem que ser trabalhada ainda na prática, né? Que a gente vê muita teoria muito bonita, assim, de ler, né? Mas muita coisa precisa ser mudada. Mas num país, numa sociedade que ainda não amadureceu para essa realidade, para a verdadeira realidade, né? Exatamente. E muito individualista também, né? Muito individualista. Porque eu penso, assim, a minha cabeça funciona como, mais ou menos? Que às vezes me falta um pouco, não é que me falta a lógica. Às vezes eu demoro, assim, a pessoa bate o olho, lê uma coisa, ela já, ela já entendeu ali. Eu não, eu vou levar um certo tempo, ou eu vou entender de uma forma para depois ter que ler ou ver, entender de outra forma. Eu tenho um delay, assim, eu falo, sabe? Mas o que eu penso? Eu penso que, assim, eu gosto de me colocar nas situações. Então, às vezes, se eu estou dirigindo, eu penso assim, eu sou o guarda de trânsito. Eu sou o Detran, por exemplo. Eu gosto de imaginar que eu sou assim. Isso daqui para mim, se eu fosse um cadeirante, isso aqui para mim, como é que eu ia atravessar essa rua? Ou como é que essa via poderia ser contramão, se ele não está favorecendo isso ou aquilo? Ou ali a pessoa tem um órgão que ela precisa ir, que é, por exemplo, um AI. Mas aquilo ali não está favorecendo, um cadeirante não passa por ali. Então, assim, eu fico imaginando se eu fosse um órgão, ou se eu fosse Detran, o que seria ideal? Então, primeiro eu me coloco no lugar, né? Eu acredito que se as pessoas e os órgãos se colocassem no lugar, né, de todo mundo, por exemplo, eu sou do Legislativo, eu trabalho lá na Casa Legislativa de tal endereço da cidade. O que eu quero? Que a comunidade venha em plenária, assistir os projetos e vote em tudo. Tá. Mas eu favoreço? O prédio favorece? Ele é acessível? Ele tem uma rampa, porque ele é antigo, ele foi reestruturado, as edificações antigas da cidade foram reestruturadas. Então, assim, se cada órgão, né? Eu quero que todo mundo venha, mas eu estou adequando, eu estou sendo acessível a todos. Não precisava de tanta coisa, tanta burocracia, né? Acho que travou aqui, gente. Eu tô mexendo, mas a internet não tá... Eu acho que eu tava no mudo aqui. Travei? Mas eu concordo plenamente. Tudo que você falou. Tem muito que melhorar ainda, tem muito que mudar. Né? A questão do acesso. Eu não tô querendo ser assim, irônica ou crítica. Mas, por exemplo, se eu sou padre, todo dia eu rezo missa, eu quero todos os fiéis na igreja, eu ponho uma escadaria de 50 andares, 50 degraus para os fiéis subir. Então eu tenho que pensar assim, eu quero todos os fiéis, então tem que ser uma
passarela que passa o cadeirante, o deficiente físico, visual, o gordo, o magro, o alto, o baixo, a mulher, gente, eu tenho que tentar adequar em tudo. Eu acho que tinha que ter uma lei voltada para a ética. Eu não sei se isso é possível, mas uma coisa que falasse assim, a ética, né, de tentar ser melhor cidadão, se colocar no lugar do outro, o que é bom para mim vai ser para o outro, e para o outro, e para o outro. Eu acho que seria mais prático. Outra coisa, a lei tem que obrigar, forma, né? Por exemplo, para uma empresa que tenha até tantos funcionários, é obrigatório que tenha um funcionário que seja pessoa com deficiência. A empresa está fazendo isso porque é obrigada, né? Que dia que ela vai fazer isso por livre e espontânea vontade? Porque está vendo ali que aquela pessoa tem potencial. E a gente vê muita pessoa com muito potencial que está sem emprego por discriminação. Então, isso tem que mudar. O que tem que mudar está na cultura do povo. A pessoa com deficiência também, assim, ela não quer se passar por coitadinha, porque, vamos ter dó do fulano, vamos dar oportunidade, não é isso. Ela não quer esmola, ela quer simplesmente a oportunidade de ter o mesmo direito, né? Se lá na faculdade tem 5 cursos, 5 bolsas lá no curso para fazer o curso de Direito, se formar em advocacia e tal, a pessoa com deficiência, ela quer participar da mesma forma, ela quer ir lá fazer o concurso, ela quer ir prestar a prova, ela quer concorrer de igual para igual. Ela não quer privilégio, mas ela quer o quê? Que seja oportunizada a ela, né? Por exemplo, a cadeira que um candidato vai sentar não vai ser a mesma que vai servir para ela só quer que adeque uma que dê para ela sentar e fazer a prova. Ela não quer a prova de graça, o resultado de graça. Ela não quer a vaga dela ali. Ganhei a vaga do curso, daqui 4, 5 anos eu vou me formar advogado. Não, ela quer a oportunidade, ela quer que seja adequada à capacidade que ela tem de realizar aquela tarefa. É só isso, né? A sociedade tem que pensar dessa forma, que não é um favor, gente, porque aquela pessoa está ali, ela paga imposto, né? Ela tem todos os outros deveres, eu acredito, né? Pelo menos assim, que a pessoa com deficiência ela tem também os deveres que os outros cidadãos têm. A igualdade. O direito à igualdade é o seguinte, a balança, ela não tem que ficar mais pesada de um lado, ela tem que ficar em perfeito equilíbrio. E para a gente tentar alcançar esse equilíbrio, a gente precisa tomar algumas medidas especiais para quem tem alguma necessidade especial. Então, é aquela velha máxima, tratar com igualdade os iguais e de forma desigual quem é desigual. Por quê? Para a gente pegar e atingir o princípio da igualdade da melhor forma. Porque a igualdade não é só tratar todo mundo igual. Então, a gente tem que olhar a igualdade dessa forma, de acessibilidade, questão do direito à saúde, direito à educação, de que forma que a gente vai fornecer uma educação para aquela pessoa da mesma qualidade que uma outra e vice-versa, né? Então é basicamente por aí. É aquilo que a gente chama de igualdade formal e igualdade material, né? Tem que ter essa diferença. Tem que ter essa diferença. Uma pessoa em plenas condições de disputar uma vaga em igualdade com outra. Né? Tem que ter isso. Só que para isso você tem que dar condições para ela usar as mesmas armas, as mesmas ferramentas. Como que você vai fazer isso? Dando acessibilidade para ela, incluindo ela na sociedade. É assim. Isso aí começa lá na escola, doutor Diego. Ainda bem que o senhor gosta de educação. E tem assim, uma mentalidade e uma cabeça tão boa, porque... Gente, a gente vê na pré-escola, na educação infantil, quantas vezes eu briguei dentro de escola. Você está olhando meu filho que tem autismo e tem deficiência intelectual. Não interessa se é só colar um palito. Você estava olhando ele da mesma forma que uma criança, que tem a mesma idade, mas ela tem um desenvolvimento sem nenhum transtorno e nenhuma barreira. Aí vai ser desleal, porque ele vai tirar 0, ele não vai alcançar o conceito. Né? Então, assim...
Se a gente começar a promover essas oportunidades, desde lá de cedo, lá embaixo, quando for crescendo, na escola, no curso técnico, na faculdade, né? É isso que o doutor Diego falou, promover Exato, a oportunidade exato. ali, né? Gente, eu estou me estendendo demais aqui, eu perdi até a noção. Eu saí do quarto, eu estava no quarto e vim para a cozinha, por causa da claridade, e assim, a gente já está estendendo bastante. Estou tomando muito tempo dos senhores, porque eu sei que deve ter trabalhado o dia todo aí, em muitas causas, e assim, não quero abusar. Que isso, mas porque depois eu não quero receber um não. Quando eu chamar para um celular, né, a gente perde noção do tempo quando está conversando. Eu perco a noção, porque é muito bom assim, conversar com profissionais que são atualizados, que o que eu acho mais bacana é assim, que muita pessoa às vezes está lá na frente, a pessoa já é mais velha, ou já aposentou, e assim, e acha às vezes que sabe muito, sabe tudo. E pessoas que estão aí mais novas, estão menos tempo aí, mas já tem um currículo, já está correndo atrás, já tem outra mentalidade, de outra geração. Então, assim, não está enraizado, preso, sabe, em coisas que estão lá atrás. Então, eu acho muito bonito isso, no doutor Leno, no doutor Diego. Vocês estão de parabéns. A gente só tem a agradecer. As informações que vocês trazem aí, né? Esses conhecimentos para a gente que é tão importante saber, orientar outras pessoas, não passar por certa dificuldade, tornar a vida, às vezes, da pessoa mais fácil por uma simples informação de um direito que a gente não sabe que tem, né? Assim, quero agradecer muito, muito mesmo. Desculpa estar excedendo aí, tomando muito tempo, mas eu queria, assim, agora deixar que cada um fizesse uma conclusão, né? Se quisesse falar mais alguma coisa, para a gente Vanessa, poder assim, encerrar. quem tem que agradecer somos nós, e quem está de parabéns são vocês também, porque por tudo que vocês fazem, a gente vê a correria de vocês, a gente vê, assim, de longe, nem que seja de longe, a correria, o dia a dia ali, é tudo que vocês fazem, o esforço, né? A gente sabe que vocês têm família, têm filhos ali, e tá olhando para essa direção também dos direitos também das pessoas com deficiência, de um modo geral, né? Então, vocês estão de parabéns pelo projeto, e o projeto já cresceu muito, e a tendência dele é crescer ainda mais. E isso é muito importante, porque traz uma luz e traz uma amplitude na questão da informação, porque isso é essencial. E se depender de mim e do Diego também, com certeza, a gente está à disposição também para ajudar sempre que puder. A gente fica até muito grato com tudo isso. Pode ter certeza. E agradeço também as pessoas, todo mundo aqui que está participando da nossa live. Se quiser interagir aí também, né, a gente agradece a presença de vocês. Para mim é uma satisfação gigantesca também, tá? Tá participando desse momento, que é um momento assim de aprendizado para todos nós, né? A gente sempre vai desenvolvendo e crescendo através de discussões. Não tem outro jeito. E muito obrigado mesmo, Vanessa, a toda a equipe maravilhosa que sempre nos acolheu da melhor maneira possível. Estamos sempre à disposição, estamos sempre preparados e prontos para atender vocês no que vocês precisarem, sabe? E eu deixo como mensagem final a questão, mais uma vez, das políticas públicas. Não o único caminho que nós desenvolver a nível municipal federal é cobrando nossos representantes que eles façam de qualidade para todas as pessoas. Políticas que sejam inclusivas, políticas que sejam acessíveis, sejam colaborativas.
Não tem outro caminho. O caminho é esse. É fiscalizar, é exercer nosso poder de cidadania e caminhar junto. Desde o seu ambiente de trabalho, seja o seu ambiente familiar, seja o seu ambiente comunitário, não importa. Todos nós podemos trabalhar, todos nós podemos ajudar, mas sempre dentro do campo de políticas públicas, que é isso que vai fazer a gente crescer, é isso que vai tornar a nossa sociedade melhor e mais preparada. Um abraço a todos aí. Muito obrigado. Gente, só tenho que agradecer aqui. Eu fico. Deixar, eu quero fazer mais perguntas. Eu quero conversar até amanhã, porque é tão importante a gente ver assim, que a gente tem voz, que a gente tem espaço, né? Que tem pessoas que estão daí, eu falo assim daí porque a gente que está aqui na comunidade com pessoas com deficiência, né? Que tem uma realidade totalmente diferente, né? Eu falo que tinha que fazer um Big Brother das pessoas com deficiência, para aí fora na sociedade as pessoas falam assim, não, gente, mentira, é surreal a nossa vida, assim. E é tão importante a gente ver que tem pessoas daí, pessoas do direito, pessoas que extremamente profissionais que estão aqui para nos ouvir, né? Para nos dar a voz, para falar, olha, não, você não precisa se sujeitar a isso, você não precisa ficar calado, você tem direito a isso, você tem, né? Você pode melhorar, pode deixar de sofrer a ausência disso que você não sabe que você tem direito, para facilitar a sua vida, a sua acessibilidade. Então é tão importante, é tão bonito ter pessoas aí como o senhor Dr. Leno, o senhor Dr. Diego, para nos mostrar essa luz, né? Nos mostrar, nos nortear o tanto que a nossa vida, eu sei que seja às vezes embaraçosa, com barreiras, com dificuldades, mas mudar às vezes o olhar de muitas das famílias que pensam assim, meu Deus, é só isso que eu tenho que passar? É só esse caminho que existe na minha vida? Eu estou condenada, né, a viver uma realidade, uma condição humana assim, assim, pronto. Então, assim, é tão bonito, vocês não têm a noção do tanto que isso é uma bênção, eu falo. É abençoado o papel de vocês, a profissão de vocês, a força de vontade de nos ajudar, porque vocês não têm noção do tamanho da ajuda que é. O o bem-estar que vocês promovem. Às vezes, estando aqui uma hora, dedicando tempo no evento, está mostrando a perspectiva, pode mudar a perspectiva de vida, né? De uma pessoa. Ela pode entrar aqui na live ou um dos eventos, sentindo assim, lá na lona, lá no chão. E ela sai com outra mentalidade, assim, nossa, poxa, eu tenho direito a tudo isso, a mudar de vida, a ter uma concepção de vida com coisas que eu não sabia, que, né, informações que eu recebi aqui agora. O áudio está ficando ruim aqui para mim. Para mim também. Cortou. Seja no consultório, seja, aliás, no escritório, seja na carreira que com certeza vocês vão vir muito sucesso, muita bênção na vida de cada um de vocês dois. Só até agradecer. E a gente, Obrigado. Muito obrigado por tudo. todo conhecimento que a gente adquiriu com vocês, todo aprendizado que a gente teve com vocês, que a gente tem e vai ter com certeza aí, é de uma gratidão muito grande, assim, um sentimento que a gente tem de união, da discriminação e de tentar levar isso para uma forma, assim, para que todo mundo se conscientize, né? Para tentar trazer uma consciência, conhecimento e também adquirir conhecimento. É uma troca, tá? É só gratidão. E obrigado a todo mundo aí que participou da live. Obrigado pela paciência aí também. E é isso aí, gente. Muito obrigado.
Obrigada, doutores. E até uma próxima, se Deus quiser aí, né? Venham conhecer também a nossa sede, tá? Tá de portas abertas. E o que a gente puder ser útil aí, precisar da gente, agradeço em nome, né, meu, da Fernanda, a vice-presidente, a toda a diretoria do Unidos pelo Autismo, aos pais, aos familiares, agradeço em nome de todos. E tenham uma boa noite, bom dia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado pela participação na live. Até mais. Todos. Até a próxima. Com Deus.